E depois nós nos dedicamos um pouquinho mais ao capítulo 5, que fala do Deus Todo-Poderoso, uma questão antiga, e nós estudamos então esse tema aí. E hoje eu vou fazer algo parecido. Eu vou grupo de jovens, né, que me acolheu aqui, né? Bem, em um Deus pessoal, todo-poderoso e criador da vida. Analisamos aqui, lembram, um argumento cosmológico, teleológico, né, argumentos que respaldam o fato de que há um Deus criador. Agora, no estudo 6, vamos dar uma olhada no sistema como um todo. O sistema cristão pode ser resumido em 3 categorias: criação, queda e redenção. Eu diria assim que a nossa metanarrativa, né, para usar uma palavra que se usa muito aí nos estudos, né, de pós-modernidade, enfim, metanarrativa, né, o discurso grande, estendido, nós chamamos de o grande conflito. Para nós adventistas é uma expressão bastante conhecida, o grande conflito. E eu entendo que a nossa crença, né, nessas categorias aqui de criação, queda e redenção, que formam a nossa cosmovisão cristã, elas são bastante coerentes com a realidade que nós observamos, né? Porque quando a gente observa o universo e a natureza, o que parece ser mais coerente? Uma criação inteligente ou algo que apareceu do nada, casualmente por aí? Nós entendemos que há muitos argumentos favoráveis para a ideia de que se algo existe é porque alguém criou, né? Do nada, nada se cria. Deus, uma divindade que nós cremos ser bondosa, tem também manchas, máculas, tem problemas, tem morte, tem doença, tem coisas ruins. Então, quando nós estudamos a Bíblia e entendemos que existe um evento chamado queda, ou uma rebelião, que nós vamos ainda estudar com mais atenção adiante, nós chamamos de evento de queda. Aí nós entendemos melhor também por que há coisas ruins no universo de um Deus bom. Porém, também entendemos pela metade de 1000 anos depois com a recriação da Terra e a restauração do paraíso perdido, né? Eu, depois de décadas, né, estudando esse assunto, enfim, tenho percebido que essa metanarrativa chamada Grande Conflito, essa cosmovisão cristã, é a que mais se ajusta à realidade observada. Nós estamos tentando entender por meio desse estudo aqui por quê, né? Por que essa visão de mundo é a mais ajustada à realidade. Então, por meio da Bíblia, somos informados a respeito da criação originalmente perfeita de Deus. Basta ler textos como Gênesis 1 e 2, Isaías 42 e esses textos mais aí que são citados aqui, né? Encontramos igualmente respostas para aquilo que está errado em nosso mundo, ou seja, o pecado, porque se não há pecado e se a história da queda não é um fato, não faz nem sentido discutir o que é o mal no universo, concorda? A gente até estudou isso um pouquinho na outra lição, né? Não faz nem sentido, por exemplo, um ateu dizer assim: se Deus é bom, por que ele permite o mal? Se Deus não existe para um ateu, a pergunta que eu faço para ele é a seguinte: o que é o mal? O que é o bem, né? Nós já estudamos que para você saber o que é uma linha torta, você tem que ter a noção da linha reta, né, para poder saber o que está torto. Se eu não tenho um padrão absoluto que para nós é Deus e a sua verdade, como eu posso avaliar alguma coisa como sendo boa ou má? Essa discussão não faz nem sentido, né? A questão da moralidade. Logo, para quem não crê em Deus, a morte tem que ser encarada como algo bom, ou pelo menos neutra, né? Moralmente indefinível, né? Enfim, existe. Assassinatos, atitudes que nós julgamos como sendo más, ruins, negativas, não poderiam ser avaliadas dessa forma, né? Porque se não há um padrão absoluto, como avaliar aquilo que existe no mundo ao nosso redor? Agora, quando a gente entende que Deus é bom, faz sentido, né? Deus não é o causador, Deus ele permitiu porque dá liberdade envolvendo em nossa história. Nós vamos ver isso mais adiante, né? A ação de Cristo no tempo, no espaço humanos, ok? A cosmovisão bíblica é uma proposta intelectualmente complexa, mas compatível com a realidade, e assim revela coerência na vida cotidiana. Apesar de haver muitas diferenças em relação a outras religiões, podemos citar uma: o Deus cristão é singular. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, Francis Schaeffer, que é um outro autor que eu recomendo para vocês, muito bom, tem livros fantásticos, ele diz que sempre houve deuses de 2 tipos nas culturas as mais variadas: deuses infinitos, como no Oriente, por exemplo, ou deuses pessoais, como no Ocidente.
Aí você tem deuses como Zeus, Odin, né? Outros deuses são pessoais, né? O Deus da Bíblia, olha só que interessante, é o único que é infinito e pessoal. Ele agrega essas duas grandes características, né? Consequentemente, não são as pessoas que têm que se esforçar para se achegar a Deus e agradá-lo, como nas culturas antigas faziam, né? Sacrifícios, procuravam agradar os deuses para que não se irassem contra elas. Não precisa fazer isso. A salvação no cristianismo é obra de Deus. Deus toma iniciativa. Por exemplo, eu entendo que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, ele mostra que Deus toma a iniciativa. Foi ele quem forneceu o sistema, foi ele quem ofereceu o cordeiro e finalmente se ofereceu como cordeiro. Não é como em algumas culturas que as pessoas precisam oferecer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. É o contrário, Deus já se doou, né? O Deus cristão é totalmente diferente disso aí. É um favor imerecido, como diz Paulo lá em Efésios, né? Outra coisa, vida. Então, nós, por definição, somos pessoas que creem, sim, numa verdade absoluta. Só que não é uma ideia, não é uma filosofia, é uma pessoa, né? Uma pessoa chamada Jesus, que é um Deus homem. O teólogo Charles Sproul pondera sobre os desafios do cristianismo ao cristianismo em tempos pós-modernos. Ele diz assim, ó, uma nação secular pode escolher tolerar o cristianismo em algum grau enquanto este cristianismo for visto meramente como a expressão de uma forma de religião humana, mas não pode tolerar as alegações de verdade dele. Quando o cristianismo se atreve a dizer que é a verdade, ou que a Bíblia dos cristãos, o Deus dos cristãos é a verdade, aí essa sociedade pós-moderna já não tolera mais esse cristianismo. Ela tem que domesticar o cristianismo, como se ele fosse uma filosofia religiosa a mais, como o budismo, como o Islã, enfim, todas são iguais. E aí surge aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Será que é assim mesmo, né? Será que todos os caminhos levam a Deus? Ou Deus se revela às pessoas no caminho em que elas estão para trazê-las para o caminho verdadeiro, né? Porque se todos os caminhos são tão diferentes levam a Deus, a que Deus esses caminhos levam? Essa é a questão, né? Então, apesar de nossas limitações, a verdade existe e podemos reconhecê-la, porque ela é a peça que se encaixa tanto no nosso mundo quanto na nossa experiência. Basta que estejamos dispostos a experimentá-la. É uma coisa meio subjetiva, né? Mas eu diria assim, experimente, né? Busque a Deus, permita que Deus atue na sua vida, passe pela experiência da conversão. Quando isso acontecer na sua vida, as peças vão se encaixar. E você vai perceber como realmente o cristianismo é essa peça que talvez esteja faltando na sua vida. Ciência maravilhosa, as coisas se encaixam, né? E o próprio fato de se encaixarem me mostra que realmente essa visão de mundo ela é a mais adequada, né? Enfim. Bom, eu disse que era só um resumão mesmo, vale a pena estudar mais detidamente esse estudo aqui, é bem interessante, né? Eu vou agora partir para o nosso estudo número 7. A Bíblia, o livro mais perigoso de todas as épocas. Bom, a gente está avançando aqui, começamos estudando aspectos mais filosóficos, né? Será que Deus existe? Por que existe o bem e o mal? Verdade, verdade, relativismo, verdade absoluta, enfim. Chegamos a um ponto em que entendemos que Deus ele se revela de maneira interessante na natureza, na criação, no universo, mas também os cristãos alegam que ele se revela de modo especial na Bíblia, por meio das Sagradas Escrituras, né? Só que muita gente questiona, né, esse livro aqui. Eu tenho aqui uma das minhas várias Bíblias, né? Essa aqui é a nova versão Almeida, a Almeida atualizada. Tá bem legal o texto. Ela passou por uma revisão, então o vós, né, caiu, agora é vocês, você. Tá um texto bem interessante de ler. Fiel aos originais, ao mesmo tempo uma linguagem mais atualizada. A nova Almeida atualizada. Mas tem muita gente que critica esse livro, né? Tem gente que diz que ele tem incoerências, que ele é um livro antigo e ultrapassado. Enfim, há muitas críticas que, quando você analisa de perto, se demonstram assim bastante superficiais até. Mas não parece um pouco arrogante de nossa parte afirmar que a Bíblia é a verdade, é o livro no qual Deus se revela, sendo que há outros livros de tradição religiosa, como o Alcorão, o Bhagavad Gita, o livro de Mórmon e outros, né? Porque nós cristãos entendemos que a Bíblia ela é singular e exclusiva como o revelador da verdade, como sendo a palavra de Deus. Por quê? Bom, essas perguntas merecem respostas, né? E merecem evidências também. Vamos só relembrar alguns detalhes que eu acho que vocês já conhecem, né? Como ela chegou até nós, né?
Do ponto de vista humano, já é um documento riquíssimo, que vale muito a pena ser conhecido, estudado, né? Porque, afinal de contas, foi escrita num intervalo de 1.600 anos. Então, veja quanta cultura. Temos aqui 10 minutos, acho que a gente consegue avançar um pouquinho, depois a gente troca, né, de sala. Quanta cultura acumulada nessas páginas, né? 1.600 anos de história, de personagens, de eventos, enfim. Escrita por cerca de 40 pessoas, as mais distintas, né? Você tem ali reis e pescadores como autores, né? Pessoas que viveram em épocas totalmente diferentes e em continentes diferentes também. E isso mostra um outro aspecto interessante da Bíblia, a sua unidade. Autores tão diferentes, de épocas tão diferentes, e uma mensagem tão coesa, tão coerente, né? Há um fio condutor, digamos assim, que perpassa todas as páginas. E essa história que unifica tudo é a história da redenção. É Deus agindo em pessoas, em povos, em culturas, né? Ao longo da história e culminando então com a redenção final, a volta de Jesus, como eu já disse, né? É um livro realmente incrível, que vale muito a pena ser conhecido, estudado, né? Para ser cada vez mais admirado. Os 39 livros do Antigo Testamento foram então redigidos em hebraico, algumas partes em aramaico. Qual é a diferença? É tipo português e espanhol, ok? É um pouquinho diferente, mas também é parecido, né? Então, o aramaico e o hebraico são semelhantes, essas duas línguas aí. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos num grego popular, um grego do povo mesmo, chamado koiné. Eu acho bonito o fato de Deus procurar sempre se revelar em plataformas e linguagens acessíveis. Naquele tempo, a plataforma mais acessível, ou pelo menos mais útil, né, prática, era o pergaminho, como esse que está aí na tela de vocês. O pergaminho era feito de couro de cabras, né? Eles preparavam esse material e aí escreviam ali com tinta e ele ficava preservado por muito tempo. Mas claro que mesmo com o tempo ela vai se degenerando. Estava o texto, ela tinha que ir desenrolando, está aqui. Você nunca vai ver Jesus dizendo assim, no capítulo 3 de Isaías. Ele vai dizer, no livro de Isaías, aí a pessoa tinha que abrir e conhecer o texto, né, para localizar. Ainda bem que alguém inventou esse negócio de capítulos e versículos e facilitou a nossa vida, né? Não é preciso ser nenhum tradutor juramentado para entender que nem sempre é fácil traduzir um idioma, principalmente o antigo, né? É esse o motivo de existirem tantas versões da Bíblia. Tenho aqui em casa dezenas de versões. Bíblia de Jerusalém, linguagem de hoje. Tenho aqui as versões grega e hebraica também originais. Acabei de mostrar aqui uma versão nova e muito boa, né, que acabou de ser lançada pela Sociedade Bíblica, que é a Nova Almeida atualizada. Tem várias outras, né? Todas elas têm têm vantagens e limitações, porque toda tradução tem problemas, né? Como diz um ditado italiano, tradutore traitore, ou seja, todo tradutor é um traidor, né? Que ele acaba tendo que, às vezes, interpretar um pouco, na busca de palavras, nem sempre ele é muito feliz, mas, enfim, ainda bem que temos língua portuguesa, né? Tem muitas culturas que não têm ainda a Bíblia na sua própria língua, né? Claro que o ideal seria todos nós lermos em hebraico e grego, daí pronto, aí você está lendo a original, exatamente como o profeta escreveu, como o autor escreveu, como ele quis que fosse entendida aquela mensagem. Mas louvemos a Deus, porque nós temos em nossa língua e temos várias versões para poder comparar umas com as outras. Vamos analisar agora rapidamente aqui algumas curiosidades assim sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembrando que essa expressão Antigo Testamento e a expressão Novo Testamento também não é bíblica, né? É algo meramente descritivo para facilitar a vida de quem estuda, para saber que Antigo Testamento é antes de Cristo e Novo Testamento é aquilo que foi escrito depois de Cristo. Mas para nós cristãos é um livro só, né? Para os autores bíblicos é um livro só, tanto que Pedro, quando se referiu aos escritos de Paulo, os chamou de palavra de Deus, né? Então eles viam como uma coisa inteiriça, né? Coesa, um livro só, a Escritura. Naturalmente que no tempo de Cristo só havia o Antigo Testamento. Então toda vez que Jesus falava assim, nunca lestes as Escrituras, né? Ou então examinai as Escrituras, ele se referia ao Antigo Testamento. É mais uma prova também de que Jesus ele estava autenticando o Antigo Testamento, que alguns acham que foi abolido, não tem mais validade. Veja, para Jesus sempre teve, né? Porque a Bíblia é uma coisa só. Bom, essas cavernas aqui que vocês estão vendo na tela são lá de Qumran, nas encostas do Mar Morto, e dentro delas foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto, né? É um achado fantástico. Até por que ele é tido como um dos mais importantes achados arqueológicos, se não o mais importante, que tem ligação com a Bíblia Sagrada. Para vocês terem uma ideia,
até a descoberta desses manuscritos aí, no ano 1947, a cópia bíblica mais antiga datava de 900 anos depois de Cristo. Então você pode imaginar quantas cópias tinham sido feitas, né? Cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. E alguém poderia até dizer assim, ok, eu até posso acreditar que a Bíblia originalmente escrita, os autógrafos, né, como se diz, que saíram das mãos dos profetas, os apóstolos, as epístolas originais, até fossem a palavra de Deus. Mas o que garante que ao longo desses séculos e séculos de cópias, erros grosseiros não tenham sido incorporados ao texto? E olha, era uma boa argumentação, né? Contrária à Bíblia. As pessoas que já liam a Bíblia, aceitavam como palavra de Deus, acreditavam, só que com base apenas na fé, mesmo sem evidências materiais, de que Deus não ia permitir que passasse algum tipo de adulteração de sua mensagem, né? Grave assim. Mas era um argumento baseado na fé, convenhamos. Até que em 1947, nessas cavernas aqui que eu mostrei para vocês, foram descobertos uns cântaros, como este aqui, ó, aqui, contendo pergaminhos. E como aquela região ali é muito seca, né, por isso é um clima muito seco, pouca umidade, o mar é morto porque é muito salgado, não há praticamente vida, esses materiais foram preservados ao longo do tempo. Se fosse um país úmido como o nosso, em pouco tempo esses pergaminhos iriam se decompor, né? Iriam se danificar, embolorar. Mas lá não, ficaram bem preservados. Foi também por Deus, com certeza. Agora veja, esses pergaminhos aqui datam, né, de até 200, 250 anos antes de Cristo. E ali tem fragmentos de todos os livros da Bíblia, com exceção de Esther, e o rolo de Isaías, por exemplo, está inteiro, completo, lá em Jerusalém, num museu guardado, preservado. Pense bem, se você fosse capaz de ler hebraico e aramaico e encontrasse uma versão bíblica mais de 1000 anos mais antiga do que a versão até então existente, o que você faria? Exatamente, o mesmo que eu. Iria comparar as duas. E aí, óbvio que quem não cria ficou na expectativa pensando, agora vamos provar que está cheio de erros na Bíblia. Né? Porque quase 1000 anos, mais de 1000 anos de intervalo entre um texto e outro, com certeza há erros crassos aí. Do outro lado ficaram os que creem, os protestantes, católicos, judeus, pensando, agora virá a prova definitiva de que a Bíblia foi preservada por Deus e por pessoas criteriosas. Bem, depois de alguns anos de estudos e pesquisas e comparações, o que vocês acham que aconteceu? A Bíblia foi desmascarada. Não se vendem mais Bíblias hoje em dia. A religião cristã e a religião judaica foram destruídas. Pelo contrário, é o livro mais vendido em todo o mundo até hoje. Por quê? Também porque ela foi confirmada como sendo confiável. Veja, gente, isso é uma coisa incrível, né? De se saber e de se falar para as pessoas. Que a Bíblia que a gente usa hoje, embora seja uma tradução, né? É a mesma versão que Jesus usou no tempo dele. Isso para mim é emocionante. Porque se esse texto aqui, dos manuscritos do Mar Morto, era uma versão corrente no tempo de Cristo, e ele leu na sinagoga esse texto, e ele disse para as pessoas, leiam a Bíblia, examinem as Escrituras, ele estava se referindo a essa versão aqui dos manuscritos do Mar Morto, né? Esse texto era o corrente no tempo dele. E se o nosso texto hoje corresponde a esse texto, não é incrível saber que a Bíblia que nós lemos é a Bíblia que Jesus autorizou? Jesus sendo, como nós cremos, Deus, né? Aquele que esteve por trás também, o Espírito Santo, na verdade, quem inspirou, mas nós cremos que eles trabalham de forma harmônica, né? Enfim, é muito bom saber que a Bíblia é confiável e que ela conta com documentação histórica, né? Arqueológica, evidenciando tudo aquilo que está ali. Após mais de 60 anos de pesquisas de eruditos como David Noel Friedman, James Charlesworth, Roland DeVoe e muitos outros, pôde-se afirmar então com precisão que o Antigo Testamento de 200 anos antes de Cristo é essencialmente o mesmo de que dispomos hoje. É evidente que algumas mudanças pequenas ocorreram com o passar dos séculos, mas elas não comprometem, né? São periféricas. Querem algum exemplo? Deixa eu ver se acho que eu tenho aqui. Eu vou dar um exemplo depois do Novo Testamento, de algumas variantezinhas que acontecem, porque isso é até esperado, né? Mas só para vocês terem uma ideia, deixa eu mencionar outra coisa aqui. Os essênios, que eram um grupo de judeus bastante criteriosos, assim, bastante tradicionais, digamos assim,
eles eram tão cuidadosos na cópia que faziam da Bíblia, porque era o passatempo deles maior, era isso aí praticamente, eles fugiram dos romanos e se estabeleceram naquelas cavernas ali, se esconderam ali. Para eles copiarem trechos da Bíblia, eles tomavam banho. Pra vocês terem uma ideia, se lavavam antes, colocavam uma roupa limpa, e aí usavam lá a pena, a tinta e copiavam. Quando chegava o nome de Deus, eles trocavam a pena, pegavam uma outra pena nova para grafar o nome de Deus com mais cuidado e reverência. E aí, quando chegava no fim da página, no fim do bloco de texto, né? Não da página, do bloco de texto, eles contavam lá em cima, começavam a contar as letrinhas. 1, 2, 3, não tinha vogais, era só consoantes naquele momento. 1, 2, 3, 4, chegava lá embaixo 1.000 e, sei lá, 500 letras. Se desse 499, eles apagavam tudo e começavam de novo. Para vocês terem ideia do critério cuidadoso com que eles faziam ali, cuidados que tomavam para copiar a Bíblia. Era realmente algo muito bem feito, né? Quanto ao Novo Testamento, então, em relação aos manuscritos do Novo Testamento, há uma infinidade deles. Somente em grego são em torno de 5.500 manuscritos, gente. É o livro antigo mais respaldado por manuscritos que o comprovam, né? Em outras línguas, como latim, armênio, etíope, copta, o número é superior a 20.000 cópias. Alguém pode pensar, mas não é ruim ter tanta cópia? Porque daí pode ter uma variaçãozinha ou outra ali, né? Não, não é ruim. Porque se houvesse apenas um livro, digamos, só uma cópia é aquela ali. Vamos colocá-la numa caixa de vidro e guardar ali. Poderia ser adorada como idolatria, né? E se pegasse fogo naquele museu, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada. Se ela estivesse lá, se perderia. Então, o próprio fato de haver milhares de cópias, ainda que haja uma variaçãozinha de letra aqui e ali, mínima, insignificante, é providência divina. Porque ela pode ser preservada em vários lugares, por várias pessoas, entendeu? Isso é muito bom que tenha sido assim. Então, olha só, só para a gente entender, por exemplo, o que acontece quando se fala em termos de erros de cópia. Gálatas capítulo 4, verso 28 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Ok. Acontece que tem um texto aí variante que apresenta em lugar de vós o pronome nós. Qual o motivo? Os pronomes nós, remeis, e vós, rimeis, são muito parecidos, vocês percebem ali no grego? São quase iguais. E aí pode ter havido, de repente, um pequeno cochilo, ou a letra não ficou bem desenhada, e acontece isso aí. Mas você acha que compromete a mensagem, você usar vós ou nós? Dizer assim, ó, vós sois filhos da promessa. Então, nós somos filhos da promessa. Não muda nada. Então, a mensagem bíblica, as doutrinas bíblicas, todas estão preservadas ali no texto. Esse é o tipo de errinho que passou, né, ali por parte dos copistas, né? Bruce Metzger não somente foi a maior autoridade em manuscritos do Novo Testamento, mas também foi um dos responsáveis pelo treinamento de um crítico hoje da Bíblia, chamado Bart Ehrman. É um estudioso da Bíblia que perdeu a fé. Também existe isso, né? E ele estuda, ele dá aula sobre isso, dá palestras, escreve livros, né? E esse é o professor dele. Lecionou lá em Princeton, no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos. As pesquisas de Metzger confirmaram que 99,5% do texto do Novo Testamento, de que dispomos hoje, são idênticos àquele que foi produzido pelos autores originais. Olha o grau de precisão. 99,5%. E os percentuais mínimos são aquelas coisinhas que eu mostrei, letrinhas, coisinhas assim que não comprometem o texto. Então, dizer que o texto de uma obra jamais foi alterado não significa afirmar que seus personagens, lugares e histórias são verdadeiros. No próximo estudo, examinaremos então as evidências a favor ou contra a historicidade da Bíblia. Aí nós vamos entrar na arqueologia, que é outra área fascinante, fantástica. Muito bem. Perguntas para a nossa discussão de hoje, para a gente pensar e conversar. Primeiro, tentem gravar aí, porque são 3 perguntas, né? Depois a gente tem que lembrar delas. Como você responderia a alguém que o desafiasse dizendo que o texto bíblico foi alterado depois de tantas cópias? Aí ficou fácil, né? Segundo, qual a importância dos manuscritos para se reconstruir o texto bíblico original? E terceira, aí nós vamos ler um texto aqui na Bíblia, que é Jeremias 36, 1 a 4. Se você tem Bíblia aí perto de você também, pode ler junto com a gente aqui. Jeremias 36, 1 a 4. Como esse texto aqui nos ajuda a compreender o processo de escrita da Bíblia. Eu vou fechar aqui para ler com vocês esse texto, tá bom? Vamos lá.
Jeremias 36, de 1 a 4. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra outras nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Olha que texto interessante. Como vocês acham que esse texto aqui nos ajuda a compreender o processo de inspiração e redação da Bíblia Sagrada? Vejam, Deus revela para Jeremias, Jeremias dita para Baruque e Baruque escreve no rolo. O que vocês podem comentar sobre isso? Os que quiserem, puderem abrir as câmeras, né, para a gente ter aqui uma visão mais bonita, eu agradeço. Schiller, vamos lá. Paulo fez mais ou menos a mesma coisa junto com Lucas, né? Sim. Enquanto Paulo estava na prisão, Lucas ia copiando tudo que Paulo dizia do seu testemunho, né? Uhum. Então, nada impede que eu vivencie essa história e transmita a história fonte viva presente melhor do que o próprio livro que está sendo escrito. Ao invés de ler o livro, leia a mim, que eu vivi e estive lá. Aí a outra pessoa vai passar e vai copiar e pegar aquela coisa original que é importante e transmitir em diante. Então a gente acabou de ver que alguns autores da Bíblia usavam o quê? Usavam secretários, né? Pessoas que escreviam. Paulo ele tinha é bem provável, alguns entendem que ele tinha um problema de visão, né? Talvez miopia grave, alguma coisa, não sei. Talvez sequela daquela cegueira provisória, cegueira que ele teve no caminho de Damasco, né? Enfim, porque tem um texto que ele diz assim: olha com que letras grandes que eu escrevo para vocês de próprio punho. E parece que ele escreveu com uma letrona gigante, né? E depois ele tinha que, talvez, contar então com os secretários por causa disso. Lucas ajudou e outros também. Bem, isso não faz do texto redigido menos palavra de Deus, concordam? Porque nós não cremos na inspiração verbal. Nós cremos na inspiração de ideias. Qual é a diferença? Alguém quer comentar? Pode falar. Eduardo. Eu acho muito bonito a gente pensar, né, que é uma inspiração de ideias, não uma inspiração de palavras, porque assim, eu vejo muita gente, principalmente os meus amigos que não são cristãos, eles falam, né, não, mas então a Bíblia, Deus que escreveu, né, a mão dele e tal. Eu falo, não é bem assim. E eu acho muito legal porque assim, Deus ele podia ter escrito a Bíblia à mão, Deus ele podia ter mandado os anjos para escreverem a Bíblia, o que seria muito melhor que a gente. Mas ele confiou essa tarefa aos seres humanos, ele usou a gente como instrumento e aí ele revelava para as pessoas, né, como revelou para Jeremias, né, que fala aí no capítulo 36, né, e eu acho muito legal de pensar que ele usou pessoas como instrumentos, né, e aí saiu na linguagem das pessoas, saiu na nossa linguagem, né, e eu acho bonito mesmo que ele usou a gente para escrever a Bíblia e usa a gente até hoje também para falar por meio da gente para muitas pessoas. Vocês acham que é correto dizer, como o Dr. Rodrigo Silva diz, né, que a Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano? O que vocês acham dessa frase, Mafê? Eu ia comentar um pouquinho do que o Eduardo tinha falado, que assim, quando a gente pega, principalmente sobre a questão de ideias, né? E não em si das palavras certinhas. Mas quando a gente pega Mateus, Marcos e Lucas, a gente tem 3 missões diferentes de uma mesma história. Então, a gente não tem as palavras certinhas contadas. Tanto que, às vezes, tem uma coisa que Marcos falou, mas que Lucas não. Ou tem uma que Lucas falou e Mateus não. Então, a gente percebe que o que vai são as ideias e não o ditado certinho, tudo minuciosamente igual, digamos assim. Uhum. Então, como o senhor estava falando, é a palavra de Deus com um sotaquezinho humano,
Porque tem as ideias e tem o modo de contar humano também. Tem uma parte da Bíblia que foi escrita por Deus mesmo, né? Qual foi mesmo? Os 10 mandamentos. As 2 tábuas de pedra escrita com o dedo a laser, né, de Deus, né? Ali na tábua, nas tábuas de pedra. Agora, com exceção disso aí, aquela escrita na parede também da festa de Belsazar, lá em Daniel, né? Com exceção disso aí, foram textos que veja, o próprio livro de Jeremias conta de um momento em que o rei manda queimar o livro. E Jeremias escreve de novo. Vocês acham que saiu igualzinho? Tudo igual? Não, né? Ele teve que escrever de novo, mas aí Deus fala assim, as mesmas palavras, ou seja, as mesmas, o mesmo texto, né? Só que claro que variou, porque o inspirado é o profeta, é o ser humano que é inspirado, né? A sua mente é inspirada. O texto é um resultado dessa fusão maravilhosa entre a palavra de Deus e a escrita humana, a linguagem humana. Se Deus escrevesse ele mesmo, como disse aqui o Eduardo, será que a gente entenderia, né? Na linguagem de Deus, na dimensão de Deus, né? Lembra daquela história do Terra dos Planos, né? Está acima da nossa compreensão. Então, graças a Deus, a Bíblia é um livro que parece até com Jesus. O que é Jesus? Nós vamos ver isso lá para frente, né? Mas, enfim, ele, para nós cristãos, é Deus em forma humana. E assim nós podemos entender Deus melhor, podemos nos relacionar melhor com Deus. Ele tem um rosto humano. A Bíblia é mais ou menos isso, né? Ela é um livro divino humano. Ela é papel e tinta, né? Uma plataforma humana, mas aqui está a palavra de Deus. São os princípios eternos da palavra de Deus. Então esse processo de inspiração é uma coisa maravilhosa realmente. Mas vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte, né? De que forma que... antes de passar para a pergunta, a Schiller pediu a palavra. Eu queria fazer um breve comentário de botar na prática essa parte. Por exemplo, você pode imaginar um exemplo bem simples do caso de uma queixa-crime, na verdade um boletim de ocorrência numa delegacia. Você vai para a delegacia e fala o que aconteceu. Aconteceu isso. Está lá o escrivão e registra tudo. Aí você vai para uma outra delegacia e narra a mesma história, né? E aí o boletim de um e o boletim de outro vai estar diferente na forma como foi escrita, só que o conteúdo todo em si é o mesmo, não mudou nada. Você sabe que quando no julgamento lá, o juiz percebe que as testemunhas estão contando uma história muito parecida, ele desconfia? Que houve mancomunação ali fora, que eles combinaram para contar a história. A própria variação nos relatos mostra que a história é real. Então, quando você vê nos evangelhos que Marcos, Mateus e Lucas contaram de uma perspectiva diferente, com detalhes diferenciados, isso é uma prova de que a história é real. Porque cada testemunha percebe as coisas de um jeito, né? Ou vê facetas do fato diferentes umas das outras. No caso de Lucas é um pouco até diferente, né? Porque ele não andou com Jesus. Mateus, Marcos e João, sim. Lucas era um médico que fez um trabalho de jornalista. Ele pesquisou, foi a fundo, investigou, entrevistou muita gente e compôs o seu evangelho pensando numa mentalidade grega. Isso que é legal. Mateus escreveu para judeus. Então você vê ali no livro de Mateus o Messias aparecendo, né? Lucas já pensa na mentalidade grega, nos pagãos lá, né? Então ele quer apresentar para aquelas pessoas o Jesus criador, né? O Jesus Deus homem. João já tem um outro propósito quando escreve seu 4º evangelho. Não precisava de mais um, já tinha 3, né? E João começa a escrever o dele lá pelo ano 100 da era cristã, por ali. É que João percebeu que havia uma heresia tomando conta do pedaço lá, que era o gnosticismo, né? Que questionava a divindade de Cristo. Então João começa dizendo o seguinte, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós o vimos, nós tocamos nele, nós somos testemunhas oculares. Então é muito bonito ver que é uma pessoa que andou com Jesus dizendo assim, olha, eu vou contar para vocês o que eu experimentei. Então os evangelhos são essas preciosidades, né, de registros de testemunhas oculares, com exceção de Lucas, que não foi testemunha ocular, é como se fôssemos nós pesquisando sobre Jesus. O que não faz dele menos inspirado, porque ele foi guiado no processo. Isso é inspiração. Schiller. É o famoso relato de apoio voluntário à testemunha, né, que é o caso daquele detetive do FBI, que ele dá o testemunho dele, dizendo que quando ele vai analisar os 4 evangelhos, né, usando os métodos que ele tem para analisar todo quanto é tipo de caso criminal, ele constata que os 4 evangelhos, apesar de terem divergências sutis, eles estão todos falando de um fato que aconteceu, que é inegável. Como, por exemplo, o caso do julgamento de Jesus perante Caifás, né? Sim. Num relato vai estar lá falando,
ó, esbufetaram na cara de Jesus e falaram assim, profetize para nós quem foi que te bateu. Não faz muito sentido. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, aí você entende melhor esse relato, que é justamente, diz assim, ó, primeiro vendaram Jesus, encapuzaram Jesus, depois bateram no rosto dele, e aí falaram, profetize, quem foi que te bateu? Esse é o famoso relato de apoio voluntário à testemunha, né? Onde uma testemunha conta um detalhe que a outra deixou de contar. O fato do tribunal, de ter sido batido e tal, aconteceu, isso é inegável. É o ponto de vista, inclusive físico e visual, do ângulo de cada participante, cada testemunha. E cada testemunha vai dar um relato diferente sobre o mesmo evento. Isso é uma evidência coisas que a outra não pôde ver. Uma evidência de factualidade, né? Se vocês aí, se 3 daqui de nós, 4, contemplássemos um acidente de trânsito, um de um lado da rua, outro do outro mais adiante, e fôssemos contar o que vimos, obviamente que o relato iria variar, né? Mas seria o mesmo fato. E a gente percebe isso nos relatos ali dos evangelhos. Bom, deixa eu perguntar para vocês agora o seguinte, ó, aqui da nossa lição de hoje, né? Como você responderia a alguém que o desafiasse? Nós temos 10 minutos, o tempo aqui passa muito rápido, né? Como você responderia a alguém que o desafiasse dizendo que o texto bíblico foi alterado depois de tantas cópias? Acabamos de ver isso, né? Quem quer falar aí também para dizer que como responderia isso, esse desafio? Leonardo, abriu o áudio? Eu acho que depois dessa descoberta, né, fica tudo muito mais fácil de se explicar. Porque a partir disso aqui a gente pode ter certeza de que as outras verdades do Velho Testamento realmente aconteceram, como por exemplo as profecias de Daniel, as datações muito precisas, né? Então, tomando como base os manuscritos de Mar Morto, eu acho que dá para desenvolver diversos argumentos a partir do que foi escrito no Velho Testamento. Eu, Leonardo, começaria sempre com Daniel. É incrível a precisão das histórias, a própria o relato em relação a Belsazar, né, que muito tempo eles descobriram a cronologia dos reis babilônicos e lá não tinha Belsazar, e pior, Belsazar dizia para Daniel que era o terceiro. Depois descobriu uma oração de Nabonido falando, pedindo aos deuses a bênção sobre os seus servos, e um deles era o Belsazar. E Belsazar, quando Daniel está lá, Nabonido não está no reino. Logo, Belsazar era o segundo em seu reino. E por isso ele diz, Daniel é o terceiro. Então, são coisas que manuscritos do Mar Morto foram dando muita... E as descobertas da arqueologia foram dando muito mais base para a nossa fé. Então, eu acho que o manuscrito do Mar Morto é perfeito e pode ser usado de diversas formas. Olha, gente, existem muitos achados assim interessantes. Por exemplo, a urna funerária de Caifás e Anás, né, tá lá. O anel de Pilatos foi descoberto, né, ali em Jerusalém. O palácio de Davi, diziam que Davi não tinha existido, e se existiu era só um líder de um bando lá do inexpressivo. Foi descoberto o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia, né, aquela história que tem a ver com Salomão, foi descoberto. Ou seja, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos estudos, tá? A arqueologia tem coisas assim maravilhosas para nos revelar. Mas, sem dúvida nenhuma, é o livro antigo mais respaldado pela pá dos arqueólogos, tá? Por achados arqueológicos tremendos, como esse caso aqui dos manuscritos do Mar Morto. É uma evidência realmente bem legal. Eu só quero que vocês me deixem assim uns 3 minutinhos para eu terminar com uma experiência pessoal e com uma oração. Mas até ali nós temos ainda um pouquinho de tempo. O fato de haver tantos manuscritos assim, com algumas variantes também, como que isso aí também favorece, de certa forma, a nossa confiança na Bíblia? O fato de ter milhares de manuscritos. O que isso ajuda na nossa crença da Bíblia aqui? Eu acho que, assim, se tem um fato, por exemplo, aí um acidente na rua, se só o Renan escrevesse, né, seria alvo de questionamento. Agora, você imagina pessoas que nunca tiveram contato com o Renan, que não conhecem, nunca nem sabem da existência do Renan, ainda assim mencionam aquele fato. Eu acho que tantas pessoas de tantos locais, de tantas eras diferentes, de tantos períodos diferentes, falando sobre a mesma coisa, com uma precisão incrível, sempre com um ponto central, que é a vinda de Cristo, é muito interessante pensar, né? É difícil você não crer em algo que tantas pessoas dizem em tantas épocas e locais diferentes. Muito bem. E em termos de preservação também, isso favoreceu?
Sim, sim, claro. Se houvesse 1, 2, 3 só, né? E fossem destruídos, acabou a Bíblia, né? Então, as múltiplas cópias ajudaram a preservar o texto original. E hoje em dia tem estudiosos, especialistas que analisam, né, essas variantes para chegar ao texto mais próximo possível do original, do autógrafo. E tem tantas outras situações que convergem até fora da Bíblia. Por exemplo, tantos historiadores contemporâneos de Jesus que falavam de Jesus. Aquela história do monumento ao Deus desconhecido em Atenas, né? Em que Paulo vivia dentro de um contexto ali e outros filósofos conhecidos também viveram antes daquilo, falavam da mesma coisa. Então, são muitas provas de que realmente aquilo é real, de que aquilo é palpável, né? Agora, uma outra coisa. É um documento muito antigo, né? Milenar. Mas o que você me diz dos princípios que estão contidos ali, das verdades que estão contidas ali? Não é incrível que no século XXI esses princípios valem, essas verdades permanecem, sendo que a maior parte das obras, um livro de 50 anos atrás, um livro meramente humano com 50 anos de existência, já muitas vezes perde a sua validade, né? Já não comunica mais as pessoas do tempo atual. Agora, um livro que tem 3.000 e poucos anos de história, de existência, ainda ser tão atual, isso também não depõe a favor da Bíblia? Bom, são 3 perguntas, né? A primeira sobre a pergunta número 1, sobre a adulteração da Bíblia. Eu diria que para mostrar os dizem que a Bíblia não é confiável porque foi adulterada. Eu diria então para mostrar os originais, para a gente comparar se foi adulterado ou não. E se não tem os originais, como é que se diz que ela foi adulterada? A segunda é sobre a manuscriptologia, né? Imagina que você faltou a aula e o professor ditou. Aí você pega o caderno dos alunos lá para copiar. Quanto mais cópias tem da aula, mais confiável é o texto em si. Verdade. Né? Porque, de repente, você vai copiar de um amigo e um amigo copiou palavras repetidas, ou então deixou uma linha em branco, pulou alguma palavra. Aí, se você olhar de outro aluno que copiou tudo, e você pegar uma média, que são 20.000 cópias, e aí você tem com a precisão cirúrgica do que foi realmente dito. Agora, essa questão da terceira, está lá escrito na Bíblia que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, né? Porque a palavra ela não muda, ela continua. A sociedade vai mudando, as pessoas vão mudando, as cosmovisões vão mudando, mas a palavra ela continua eterna. É o seu padrão para toda a vida. E aí, quando você... E às vezes essa verdade acaba até machucando, incomodando as outras pessoas, né? Porque elas não estão mais preparadas para aceitar a verdade e saber que é verdade. Então elas se sentem extremamente ofendidas, né? Ok. Temos 2 minutos e 40 segundos. Esse cronômetro aqui é terrível. Eu quero fazer uma pergunta pessoal, talvez mais retórica do que exigindo uma resposta. Sabendo de tudo isso, desse tesouro maravilhoso que hoje está tão acessível para nós, pessoas no passado deram a vida, deram sangue para ter esse tesouro na mão, nós temos hoje com tanta facilidade. O que vamos fazer? Né? No mínimo, valorizar. Né? E valorizar de que jeito? Estudando, lendo. Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que no passado na adolescência, foi viciado em livros de ficção científica, em histórias em quadrinhos. Quando eu entendi que a Bíblia é um livro tão precioso e que é a palavra de Deus e que eu precisava, para conhecer mais a Deus, lê-la, não foi fácil, foi um desafio tremendo. Eu não gostava no começo, parecia algo muito difícil, né? Uma leitura densa. Mas eu fui pedindo a Deus que mudasse a minha vontade, as minhas preferências literárias. E olha, Deus fez um milagre. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia, já faz tempo que eu sou, né? E eu leio todos os dias e cada vez gosto mais dela. Já tenho até muita Bíblia aqui, mas quando eu vejo uma nova eu já quero comprar. E assim, eu amo a palavra de Deus. E eu queria que vocês também tivessem esse sentimento para com ela. Que quisessem também, além dos estudos que vocês têm que fazer para o vestibular, leituras acadêmicas, que também leiam a Bíblia. Né? Acima de tudo, coloquem ela como livro de cabeceira. E todo dia leiam um capítulo, leiam meio capítulo que seja, né? Para vocês perceberem a diferença que faz na vida ter esse contato com a palavra de Deus. Tá bom? Nosso tempo está se esgotando. Então, que a gente tome esse propósito, né? De conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Não perdemos aqui nossos encontros, porque aqui nós vamos conhecer a palavra de Deus.
Mas isso aqui também não substitui o seu contato pessoal com ela, tá? E daqui para frente vamos cada vez mergulhar mais ainda na Bíblia, tá bom? A introdução já foi feita, agora é palavra de Deus mergulhando de cabeça, tá bom? Vamos orar? Bom Deus, obrigado por mais esse estudo. Nós te pedimos que nos dês cada vez mais vontade de conhecer a tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o nosso grupo e que nós possamos também levar esse conhecimento a outras pessoas, para que elas possam também ter contato com esse tesouro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Pedimos em nome de Jesus. Amém.